Instituto Federal do Pará, Campus Belém. Docente: Michele da Silva Pereira. Disciplina: Política Pública em Saúde. Discentes: Letícia Leão Pontes, Letícia Pires da Silva e Luciana de Jesus Azevedo Fonseca. Tema: Saúde na década de 50. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho sobre a década de 50, em que nós vamos abordar os principais acontecimentos que marcaram essa década. Antes de nós adentrarmos sobre as ações que envolveram esta década, nós temos que falar um pouco sobre o como é importante a história da saúde. É evidente que as longas transformações que houveram, e até hoje a saúde ela passa por muitos desafios. Entre eles, nós podemos citar um dos grandes questionamentos e discussões que foram feitas, que refletiram na década de 50, que foi a colonização portuguesa. Por quê? Porque foi a partir daí, no momento da colonização portuguesa, que nós vamos adentrarmos sobre estas discussões sobre saúde, porque como é que era o modelo? Nesta época. O modelo era feito por curandeiras, por benzendeiras. Eles tinham outro tipo de visão sobre saúde, tinham outro tipo de realidade. E no momento da colonização portuguesa, só quem tinha acesso aos médicos eram os nobres. A outra parte da população, ela tinha que recorrer à caridade, que era mantida pela igreja, ou aos benzendeiros, ou aos curandeiros da época. Então, esses fatores, eles influenciaram na década de 50, porque começa a questionar sobre as políticas públicas que não eram estruturadas, sobre novos olhares que deviam ser repensados. Na década de 50, nós temos, um contexto histórico, o governo de Getúlio Vargas, que vai influenciar bastante. Ali no governo de Getúlio Vargas, ele vai estar pensando sobre o impulso das industrializações. Ele começa a ter um bom modelo sobre saúde, só que por ele começar a investir demais na industrialização, esse dinheiro ele é desviado. Na década de 50 nós temos a criação, nós temos o rompimento de o que era o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde passa agora a ser só o Ministério da Saúde. Bom, dando continuidade à narrativa, o SESP, Serviço Especial de Saúde Pública, que foi criado na década de 40, agora na década de 50, estava expandindo as suas atividades de sanitárias básicas, assistência médica, educação sanitária, saneamento e controle de doenças transmissíveis e, além disso, passou a desenvolver pesquisas em medicina tropical em convênio com o Instituto Evandro Chagas em Belém. Outro fato importante de se citar também é que em 1950 ocorreu a segunda Conferência Nacional de Saúde e foi estabelecido legislação referente à higiene e segurança do trabalho, prestação de assistência médica e sanitária preventiva para trabalhadores e gestantes. A saúde ainda era muito restrita, poucas pessoas tinham acesso à assistência, e essas poucas pessoas geralmente eram trabalhadores com carteira assinada. E outro ponto também discutido na conferência foi a criação do Ministério da Saúde, 3 anos antes. Então, sabemos que, comparada com as décadas antes, da década de 50, a saúde ela tinha se expandido um pouco mais, abrangia um pouco mais, mas ainda era muito escassa. Em 1953, criação do Ministério da Saúde foi um passo muito importante para a saúde em questão no Brasil, mas era a primeira vez que a área da saúde, digamos, estava sozinha, porque
em decorrimento em passado dos outros anos, sempre estava ligado com outra área, por exemplo, como a área da educação, nunca estava sozinha. Então, com a criação do Ministério da Saúde, né, estava também o DNS, Departamento Nacional de Saúde Pública, ou DNSP, que digamos que foi o principal esqueleto do Ministério da Saúde, porque é bem parecido. Mesmo com a criação do Ministério da Saúde, os recursos ainda eram escassos, apenas um terço dos recursos, né, estava disponível. E a assistência não era para toda a população, era bem escassa. Outra coisa também, o CESP foi muito importante para o atendimento em zonas rurais, porque tinham muitas doenças que vai ser mencionado no próximo slide. Muitas doenças, então, eles focaram o atendimento também nas zonas rurais. E teve uma lei ainda no ano de 53, lei de número 1944, que tornava obrigação a iodação de sal de cozinha. Nós sabemos hoje é muito importante para a nossa saúde e para evitar algumas doenças. Olá, meu nome é Letícia Leão Pontes e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Para nos situarmos em tempo e espaço, em 1954 foi o ano em que Getúlio Vargas comete suicídio. Neste ano, foi sancionada as normas gerais sobre a defesa e proteção da saúde, a Lei nº 2.312, em que garante dever do Estado, bem como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo. Em 1956, houve a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais, um órgão do novo Ministério da Saúde. Tratava-se de uma política de saúde pública com ênfase na prevenção de doenças transmissíveis, incorporando alguns programas já existentes para doenças como a febre amarela, malária, peste, boba, esquistossomose e tracoma, também chamada de conjuntivite granulomatosa. No mesmo ano, houve também a regulamentação do uso de sal hidratado em áreas bocígenas, a fim de reduzir a prevalência de anormalidades de tireoide pela carência nutricional. Em 1958, há a criação do Grupo de Trabalho para a Erradicação da Malária, em que consistia o borrifamento de inseticidas. Em 1959, há como prioridade do governo JK a erradicação da varíola. Então, o Departamento Nacional de Endemias Rurais teve suas primeiras ações em escala nacional com a vacinação em massa da população, proposta dada pela Organização Mundial de Saúde em sua 11ª Assembleia Mundial de Saúde. Outra ação do governo dentro do programa O Brasil Não É Só Doença, com ações para erradicar a hanseníase, antes denominada lepra. Contudo, finalizamos os marcos da década de 50, voltados à saúde do Brasil.